Glória a Deus, né? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor, livro de Neemias, capítulo de número 4. Nós vamos ler verso 1, verso de número 2. Neemias 4, verso 1 e verso 2. Amém? Glória a Deus. À medida que você for encontrando, né, você se coloque de pé em reverência à palavra para que façamos a leitura. Neemias 4, versos 1 e 2 somente. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus, e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhes a isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Pode se assentar, querido. Neemias tinha uma obra, um projeto a realizar. O nome Neemias, ele significa ou representa Deus conforta. Podemos até dizer que durante aquilo que foi posto na mão de Neemias, que era a reconstrução dos muros de Jerusalém e colocar as portas nos templos, porque elas foram queimadas e os muros foram derribados, podemos dizer que a representação do nome dele representa exatamente tudo aquilo que Deus foi nessa trajetória, nessa missão, nesta obra que Deus permitiu que ele realizasse, ou seja, confortava o coração de Neemias. Neemias, ele, quando ficou sabendo que em Jerusalém os muros estavam fendidos, o povo estava em grande miséria e desprezo e as portas estavam queimadas, ele se coloca diante do Senhor, começa a orar ao Senhor, buscando ao Senhor, confessando ao Senhor, e o Senhor dá graça a ele diante do rei. O ofício de Neemias era copeiro do rei, então ele era um homem que vivia no palácio, diante do rei. E Neemias, queridos irmãos, ele, apesar de estar vivendo num lugar bom, digamos assim, ele tinha o que comer, ele tinha o que beber, ele tinha veste, ele não estava em miséria ou desgraça ou situação de necessidade, ele servia diante de um rei daquela época. Poderíamos dizer até que Neemias estava vivendo bem naquele lugar, mas Neemias, quando escuta que os irmãos dele, os judeus, estavam naquela situação de miséria e o templo que o muro estava destruído e as portas foram queimadas, porque Esdras começou a obra, mas não chegou a concluir. Neemias se coloca diante do Senhor. Ele se dispõe para essa obra. Ele se dispõe para fazer aquela obra, de reconstruir os muros e de colocar as portas no templo. E o Senhor dá graça a ele. Ele ora, ele jejua, e o Senhor dá graça a ele diante do rei. Quando ele chega diante do rei, o rei vê que ele estava triste, e Neemias certamente servia o Senhor com alegria, ou melhor, servia ao rei com alegria, e ele abre o coração dele, e o rei permite que ele vá até Jerusalém. O rei dá a ele autoridade, cartas, dá a ele material necessário, e ele vai. Ele vai com todo o coração dele, com toda a fé dele, com toda a disposição dele, porém,
quando ele chega naquele lugar, ele se depara com algumas adversidades. Ele se depara com algumas dificuldades que se levantam contra a vida dele, contra aqueles que estavam com ele, tentando impedir que ele completasse aquela obra que Deus permitiu que ele fizesse, que Deus assentou no coração dele e deu graça a ele. Nós lemos aqui no capítulo 4 que quando Sambalate, que era o governador daquela região, ele ouviu que eles estavam edificando um muro, ou seja, levantando um muro para cercar o templo, ele se irou. Ele começa a se rebelar, o texto diz que ele ardeu em ira e se indignou muito, começou a escarnecer daqueles judeus que estavam ali reconstruindo aquilo que foi destruído. Nós lemos aqui nesse verso do capítulo 4 que ele falou na presença dos irmãos dele e de todo o exército, que ele era o comandante daquele exército. Ele disse: esses judeus aí, eles são fracos, eles não vão conseguir edificar, eles não vão conseguir sacrificar, ou seja, prestar culto ao Senhor neste lugar, eles não vão acabar essa construção, não vão conseguir achá-la num só dia e vão vivificar dos montões, ou seja, do que está destruído, as pedras que foram queimadas. Ele está dizendo: eles são fracos, eles não têm força para fazer isso. E essa palavra, meus irmãos, eu refletia nela hoje de manhã, quando eu coloquei a oração da manhã, o Senhor começava a falar algumas coisas ao meu coração. Enquanto o decorrer do dia eu ficava meditando nisso, as coisas que o Senhor falava muito forte ao meu coração. Neemias tinha uma obra para realizar, ele tinha que recolocar ou reconstruir os muros e colocar as portas. Muro fala de proteção, muro fala de definição de um local que pertence a alguém. Você cerca um lote com a cerca ou com o muro, aquilo lhe pertence. Então Neemias estava indo lá para cercar aquilo que era do povo dele e colocar as portas no devido lugar. Mas se levanta Sambalate, que tipifica o adversário. Se levanta Tobias também para tentar parar esta obra. Preste bem atenção, meus queridos. O verso em si, que o Senhor falou muito ao meu coração, e eu fiquei nisso durante o dia. Hoje eu fiz o almoço e eu estava meditando. Que fazem estes fracos judeus? E isso ficou na minha mente, e o Senhor, pelo Espírito Santo, falando algumas coisas. Fracos. Quantas vezes nós não somos chamados assim? De pessoas que são fracas, que a nossa fé não vai nos levar àquilo que nós queremos, almejamos, que a nossa fé, o fato de subir à casa do Senhor, o fato de adorar, o fato de ser fiel ao Senhor, não está adiantando de nada, porque nada está mudando, a vida não está próspera, a vida não está frutífera. Olha aí, você está padecendo luta, está padecendo dificuldade, necessidade, de que adianta? Muitas das vezes nós somos afrontados, muitos falam contra você, contra a obra que o Senhor colocou na sua mão para realizar, porque quando nós entramos neste lugar para adorar o Senhor, nós estamos edificando essa casa, nós estamos reconstruindo, nós estamos colocando as portas no lugar, nós estamos fazendo aquilo ao qual o Senhor nos chamou para realizarmos, mas sempre vai aparecer o Sambalate, sempre vai aparecer a oposição. Eu não sei qual é o nome do Sambalate na sua vida, mas eu sei dos Sambalates que tentam parar, minar, tirar a minha força, para que eu não suba mais esta casa, para que eu não esteja mais na presença do Senhor. Mas hoje eu vim aqui, debaixo da autoridade do Senhor Jesus e do poder do Espírito Santo, para dizer para você aquilo que Paulo declarou: digo forte, eu digo fraco, eu sou forte. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele clama diante do Senhor,
Isso está na segunda carta de Paulo, Coríntios 12, verso 9. Paulo clama diante do Senhor porque ele sofria uma afronta, ele sofreu uma dificuldade. Paulo ora e nada aconteceu, e o Senhor fala assim para Paulo: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo disse assim: pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então eu sou forte. Se você se sente fraco, digo uma coisa para você hoje: você é forte, porque em Cristo você é forte, porque em Cristo nós somos mais que vencedores, porque no Senhor nós vamos completar a carreira que está proposta. Nós não somos daqueles que abandonam, nós não somos daqueles que vão embora quando o vento está soprando, nós não somos daqueles que deixamos o arado e olhamos para trás. Nós somos daqueles que caminhamos e que marchamos em direção àquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, e naquele dia o Senhor recompensará a tua obra, a minha obra, com a coroa de vitória sobre a sua cabeça, meus irmãos. Em 1 Coríntios capítulo 1, Paulo também escreve o seguinte: que Deus escolhe as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Nós não somos fortes mesmo não, meus irmãos, porque a nossa força, a nossa condição não está em nós, mas está naquele que nos chamou, está naquele que venceu a morte, está naquele que ressuscitou o terceiro dia, está naquele que está preparando um lugar para você e para mim, para que nós possamos morar eternamente com Ele, a saber, o Senhor Jesus Cristo. Não somos fortes não, forte é o Senhor, meus irmãos. Forte é o Senhor dos exércitos, forte é o Deus que te salvou, que me salvou e que está conosco todos os dias. Forte é Ele. Muitas das vezes, até diante de uma palavra, ela entra como uma seta, como um dardo inflamado em nosso coração. Às vezes você sonha algo para a sua vida, um exemplo. Você planeja algo para a sua vida e você começa a fazer. Alguém diz assim: mas você já pensou direitinho a respeito disso? Isso aí não vai dar muito certo não. Isso aí é dificultoso. Eu não sei, não tem nada contra, não tem nada com isso não. Até fala assim: não tem nada com isso não, mas eu acho que isso aí não é o seu perfil. Muitas pessoas já escutaram isso. E aí aquilo que você assentou no seu coração para realizar acerca da sua vida, ou acerca da obra de Deus, ou alguma coisa, aquilo entra como uma seta, porque Sambalate lançou isso contra você, e aí você permitiu que isso entrasse e tirasse você do projeto. Meus irmãos, nós não vamos encontrar aqui Deus falando assim: Neemias, olha, levanta e vai até Jerusalém, reedifica lá os muros, coloca as portas. Você não vai encontrar isso no livro de Neemias. Você vai encontrar sim um homem que viu, se condoeu, teve compaixão, se colocou no lugar dos necessitados. Ele ora ao Senhor, ele confessa ao Senhor, o Senhor dá graça a ele, ele entende que Deus estava com ele naquele projeto, naquela obra. Mas a oposição vai tentar parar, vai te chamar de fraco, vai te chamar de competente, povinho. É assim que é. Quem lança isso contra a sua vida e a minha vida, infelizmente ele não é, entre aspas, um culpado, mas ele é alguém que não conhece a grandeza do Deus que você serve, não conhece o Senhor, infelizmente. Porque quem conhece o Senhor, como Paulo disse, injúrias, perseguições, angústias, por amor do Senhor, ele suporta todas as aflições desse tempo presente. Ele sabe que as aflições desse tempo presente não se comparam à glória que há de ser revelada em Cristo Jesus. Fraco. No período dos reis, o rei Saul,
estava sendo afrontado por 40 dias por um filisteu, um homem grande chamado Golias, um gigante que diz a palavra, um homem de guerra, um homem que tinha experiência de guerra, um homem que tinha armamento com ele, tinha batalhas vencidas, não era um derrotado, era um vencedor. Ele afronta o povo por 40 dias. Cada dia desses 40 ele chegava: não tem homem aí em Israel para me enfrentar em batalha. É como se ele dissesse: vocês são fracos, são covardes, vocês não têm condições. É como se ele dissesse assim: vocês não servem ao Deus que fez os céus e a terra, o Deus Todo-Poderoso. Você não fala que Deus ressuscita, você não fala que Deus abre porta, não tem aí? E ninguém se dispôs. Aí chega Davi, um adolescente para jovem. Davi, meus irmãos, ele era um pastor de ovelhas. Davi cuidava das coisas do pai dele, do rebanho do pai dele. Davi, meus irmãos, ele não era conhecido pelos irmãos e nem por Israel, mas ele era conhecido pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. O homem hoje, ele quer ser conhecido por muitas pessoas. Ele quer ter o reconhecimento do homem, ele quer o nome dele no outdoor, ele quer o nome dele na mídia social, ele quer o nome dele em evidência, quer ser conhecido pelo homem. Mas Davi era conhecido pelo Senhor. Quando o Senhor envia Samuel, ele diz assim: não é nenhum desses aí não. Eu não olho a aparência, Samuel. Eu não vejo o nome do homem no outdoor, nas mídias sociais, não. Eu olho o coração, não. Eu já separei um aí, a saber, Davi, que é segundo o meu coração, e ungiu ele. Davi chega e vê todo mundo acuado. O bochicho era grande, não é verdade? Uma afronta contra Israel, um homem contra um outro homem. O que vencesse seria o dominador daquele povo. E Davi diz assim: mas o que está acontecendo? Aí alguém disse para ele: não, Golias está vindo afrontar aí, já tem 40 dias. O rei até disse que quem for para a batalha e vencer, ele vai tornar ele príncipe, vai dar a mão da filha em casamento, terá bens, dotes, vai isenção de imposto. Olha só o que o rei estava dizendo: ó, vou te dar minha filha, você vai viver no palácio, você vai ter isenção de imposto. Mas nenhum valente, entre aspas, do rei Saul guerreiro quis guerrear. A proposta era interessante, mas ninguém queria perder a vida dele, porque olhava para Golias e aí olhava e dizia assim no íntimo deles: não posso contra ele, ele é forte. Aí vem Davi, sem expectativa nenhuma, ele diz assim: quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E ele se dispõe àquela batalha. O rei Saul até tenta armar ele com as armaduras dele, com as armas dele, mas Davi disse assim: ô rei, nunca usei isso, eu não sei como, deixa eu ir como eu sempre batalhei. Porque quando o urso vinha para matar as ovelhas ou para pegar o leão, eu matava o urso e matei o leão, rei. Então Davi já estava vencendo batalhas que ninguém conhecia, que ninguém sabia. Você e eu temos matado ursos e leões que ninguém conhece, meus irmãos. Só Deus conhece a sua batalha e a minha batalha. E só Deus tem dado vitória a você e vitória a mim. Nós não estamos colocando no outdoor: matei um leão hoje, matei um. Não! Deus conhece você e é o Deus que cuida de você e cuida de mim. Está pelejando a sua causa, a minha causa. E a vitória é sua para a glória do nome do Senhor. O Saul tenta vestir ele e diz: eu não posso. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós não vencemos batalhas com as armas carnais. Nós não vencemos batalha com armas
temporais, armas de outro, do rei Saul, nem adorava o Senhor. Nós vencemos batalhas com as armas espirituais que o Senhor te dá e o Senhor me dá. Davi tinha um cajado na mão, um surrão, uma sacola, tinha pedrinha na sua e tinha uma funda na mão. É com isso que Davi foi guerrear contra aquele homem que se dizia forte, e todos diziam que ele era forte, e todos achavam que eram fracos diante dele. Quando Davi vai para a peleja, o Golias até zomba dele, igual o Sambalate zombou aqui de Neemias. Ele diz assim: por acaso eu sou algum cão para vocês mandar agora esses meninos com pedra na mão para atirar em mim? Zombando. É como se ele dissesse assim: Israel já perdeu. Mas Davi, preste bem atenção, Davi não deu ouvidos à voz de Golias, assim como Neemias não deu ouvido à voz de Sambalate nem de Tobias. Davi disse assim: olha só, Golias, você vem contra mim com espada, com lança e com escudos, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, e ainda hoje o Senhor me dará a sua cabeça. E Davi vai àquela peleja. Davi pega uma pedra, uma única pedra, coloca na sua funda e gira, e lança a pedra certa, aquele gigante ele cai, e Davi pega a espada de Golias e corta a cabeça dele, e entra no arraial. O povo glorifica a Deus, porque a vitória foi de Israel, a vitória foi de Davi, mas a glória ela é do Senhor. Nessa noite diz o Senhor dos exércitos sobre a sua vida e sobre a minha vida: a espada que está nas tuas mãos, que é a espada do Espírito, a palavra do Senhor é a ferramenta, é a arma de guerra que o Senhor te deu para cortar a cabeça de Golias, o inimigo que tem afrontado. Deus está decretando a vitória sobre a sua vida e sobre a minha vida, para a glória do nome dEle. Digo fraco, sou forte. Uma vez me perguntaram: mas ô pastor, como é que é isso? Como é que uma pessoa pode dizer que é forte se ela é fraca? Eu disse: é simples. Nós somos fracos diante daquela situação, mas nós somos fortes porque Deus nos faz forte para sermos vencedores naquilo, para a glória do nome dEle. A tua força, a minha força não vem de nós, meus irmãos, ela vem do Senhor dos exércitos, o Deus que fez os céus e a terra. Quando o povo saiu lá do Egito em direção a Canaã, eles se deparam com o mar. Faraó vinha, Faraó juntou seus cavaleiros, seus cavalos, seus carros de guerra e foi atrás. O povo olhou aquilo e começou a desesperar, porque eles sabiam que eles pensavam assim: não, vamos morrer aqui. Quem que era Israel? Israel era de guerra? Não, meus irmãos. Israel, conforme foi ensinado aqui no ensino, Israel tinha pessoas que cuidavam da agricultura, construções e outras coisas, mas não tinha guerreiro, não tinha homem destro em batalha, não. Era morte. E Faraó foi para exterminar, para acabar, ou seja, para impedir que Israel entrasse na terra prometida, ou seja, para impedir que Israel alcançasse aquele projeto que Deus estabeleceu. Qual é o projeto? O Senhor disse para Abraão que colocaria a descendência dele numa terra prometida. O povo começa a se apavorar. Não é assim às vezes? Meu Deus, e agora como é que vai ser essa situação? Está difícil, não tem saída, a porta está fechada, a economia está aí, a enfermidade, a situação está difícil, como que vai ser? Às vezes nós nos desesperamos. Meus irmãos, nós podemos ficar até abatidos, cansados, mas não desanimados. O nosso ânimo tem que voltar em nós. A nossa esperança está em Cristo, a nossa esperança está no Senhor, meus irmãos. Assim como Jó declarou: eu sei que Ele vive, um dia Ele se levantará, meus irmãos. Ele está vivo, Ele não está morto. Ele está aqui conosco nessa noite, meus irmãos, recebendo a sua adoração, a minha adoração, a sua glorificação, a minha glorificação neste lugar, porque reconhecemos Ele é Deus na nossa vida, meus irmãos.
E o Senhor diz assim: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Olha o que Deus está dizendo. Fala para eles marchar. Aonde? Em direção ao mar. Mas tem mar, não tem problema, marcha. E o texto diz que Deus mandou um vento e abriu o mar, e eles passaram marchando e chegaram do outro lado aos pés secos, enxutos. E quando o exército de Faraó entrou dentro do mar, o Senhor fechou o mar sobre ele e destruiu todo o exército. Meu querido, cabe a você marchar e cabe a Deus abrir o mar. Cabe a você chegar do outro lado e Deus vai decretar a vitória e vai exterminar os Sambalate e os Tobias, o inimigo da sua vida e da minha vida. Aquele grande dia está chegando em que o Senhor tocará a trombeta, a igreja vai subir, o inimigo será lançado no lago de fogo e nós estaremos na Jerusalém celestial adorando e glorificando o Senhor. Está chegando o grande dia. Fraco? Somos, sim. Nossa força não está em nós. Nossa força está no Senhor, meus queridos. Neemias, meus irmãos, ele não permitiu que aquilo tomasse conta do coração dele. Ele não permitiu que aquele dardo, aquela seta inflamada, aquele escárnio, aquela palavra negativa impedisse ele de realizar o projeto do Senhor. Não permita que nenhuma palavra contrária ou qualquer circunstâncias possam minar a sua força para que você pare. Alguns dizem assim: não, eu vou dar um tempo, está parando. Hebreus 10:38, o justo viverá da fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós não somos daqueles que recuam, mas nós somos daqueles que perseveram, que permanecem. Os apóstolos, meus irmãos, eles não tinham a liberdade que nós temos hoje. Pagaram com o sangue deles para que a palavra do Senhor chegasse até nós nos nossos dias. Pagaram com a vida por amor ao Senhor. Quando você lê o livro de Atos, você vai ver que eles ficavam felizes porque sofriam perseguições, açoites e prisões. Aí o povo dizia: esse povo é louco. Você é louco. Como é que alguém fica feliz porque está sofrendo perseguição? Como que alguém está feliz porque está sofrendo a situação adversa, prisão? Por amor de Cristo. Porque eles diziam assim: o nosso Senhor sofreu. Então eles se achavam dignos de passar um sofrimento semelhante, não igual, mas semelhante ao que o Senhor Jesus passou. Ficavam felizes com isso. E que coisa linda, ó, meus irmãos. O texto diz que o Senhor acrescentava à igreja todos os dias o número daqueles que iam de ser salvos. Ou seja, quando a igreja está ligada, a igreja está perseverante, a igreja não está dando ouvido a Sambalate, ela continua no projeto, ela continua caminhando com o Senhor, realizando aquilo que Deus colocou na mão dela para fazer, independente de qualquer situação, o Senhor vai acrescentar o número dos salvos e vai acrescentar na sua vida aquilo que é necessário para a sua vida. Deus abre os céus, Deus abre as portas, Deus opera, Deus quebra, Deus levanta, Deus exalta, Deus rebate, Deus é Deus na sua vida e na minha vida, meus irmãos. Permite-se-lhes isso, sacrificarão, ou seja, eles vão terminar isso aí para cultuar? Vão cultuar? Nada nos impede do culto ao Senhor. Hoje aqui é um domingo, estamos reunidos aqui, mas se amanhã é segunda, não temos reunião aqui, mas na nossa casa, onde nós estamos, nós cultuamos a Deus. Nós temos nosso momento da palavra, nosso momento de oração, às vezes na madrugada, alguns de nós. Nós temos nosso momento de louvor, adoração, nós estamos ali, porque nós
louvamos e adoramos aquele em quem nós temos crido e sabemos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais na sua vida e na minha vida. Eu vou concluir. O apóstolo Paulo diz assim, conforme eu citei aqui: eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele grande dia. O teu Deus, o meu Deus, meus irmãos, Ele é Deus poderoso para guardar a tua reserva. Qual é o seu depósito, o meu depósito? A minha fidelidade, o meu jejum, o meu clamor, a minha oração, o meu louvor, o estar fiel. Esse é o meu depósito. Jesus disse que pessoas guardam as coisas nesse mundo aqui, mas o tesouro maior, o local de depositar o tesouro, o depósito é na eternidade com o Senhor, porque a traça não corrói, a ferrugem não corrói, mas estará lá para você. E quando você adentrar as mansões celestiais, o Senhor vai abrir aquele tesouro, aquele baú, e vai te receber de braços abertos, coroando você para a glória do nome do Senhor. Podem falar o que quiser. Quem conhece o Senhor, Ele não volta atrás. Ele não olha para o homem, Ele não olha para o vento contrário e desanima. Não, Ele continua. Ele resiste até o fim. Não é isso que está escrito em Hebreus? Porque ainda não resististe até o sangue. Neemias ouviu isso tudo, mas ele não parou. O Senhor estava com ele. O Senhor está contigo, está comigo. A sequência do livro vai dizer que em 52 dias eles edificaram. E olha, meus irmãos, a peleja foi tremenda, que eles com uma mão edificavam, com a outra tinha a arma de guerra, a espada. O inimigo às vezes ele se levanta furiosamente, mas o Deus que você serve, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu socorro, o meu refúgio, a minha fortaleza. Que essa noite saiamos daqui glorificando a Deus, porque fracos somos, mas somos fortes no Senhor. Que Deus nos abençoe por essa palavra, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém.